um cara lá que sabe algoritmo de matemática, está lá montando, ele não tem ideia do que vai acontecer. Mas o que está acontecendo agora é que as disrupturas causadas em nanotecnologia, biotecnologia, vão gerar um desemprego em massa. E a grande questão não vai ser mais nem a exploração do homem pelo outro, do capital pelo trabalho. Vai ser a irrelevância de milhões de seres humanos que não terão um único lugar no mundo para trabalhar. E a gente começa a perceber que vai para muito mais do que um discurso ideológico, que é o que a gente está vendo aqui, ou seja, crescendo essa discussão. Ainda temos muitas demandas atuais, como essas violências que a gente viu exposta aqui, que não foram solucionadas por questões que a gente tem acompanhado e sabe quais são, e que eu não vou deprimir ninguém aqui tentando discutir isso. Estamos tentando elevar aqui um pouquinho uma coisa, sem perder o pé com a realidade, obviamente. Então essas tecnologias, elas vão gerar muitas mudanças. É um cara que, por exemplo, tenta pegar um táxi em Nova York, como a gente já assistiu em vários filmes de sessão da tarde, não consegue pegar nenhum, as pessoas até brigavam nos filmes que a gente via, ele deve ficar puto, aí ele vê um monte de carro passando vazio, cria um aplicativo para um carro se comunicar um com o outro e cria o Uber. Ou tentou um hotel, não tinha, mas viu que muita gente morava em casas com quartos sobrando, ou tinha casas que só usava para o verão, criou o Airbnb. E isso vai ser numa velocidade tão grande, que aí o que aconteceu imediatamente, que se percebeu é que o espectro político, que ainda hoje a gente consideraria de direita ou esquerda, para ainda manter essa visão ainda que necessária, pedagógica, que percebeu essa novidade com mais rapidez foi a direita do mundo. E a eleição de Donald Trump foi exemplar nesse aspecto. Eu estava em Atlanta, na cidade de Atlanta, na Geórgia, fui fazer uma palestra lá, e depois fui conhecer os estúdios de The Walking Dead, uma das minhas séries prediletas. Ninguém é de ferro. A gente também vê Netflix, né? E aí, tem uma senhora lá com o cartaz da campanha dele, Make America Great Again. E eu disse assim, mas a senhora vai votar nele? Ela, por quê? Porque a senhora já viu o que ele fala da mulher? Ela disse, qual é o problema? A senhora não acha que é um problema, não? Aí eu vi que era uma coisa mais problemática do que eu estava imaginando, porque ela não tinha noção de que era um problema. Ela ainda me saiu com uma outra frase. Mas está escrito na Bíblia que quem manda é o homem, não a mulher. Claro, uma Bíblia lida de forma simplista, com pouca profundidade, sem uma exegese, que é um estudo profundo. É o que a gente chama aqui na Paraíba de exegegue. Não é, Marcinho? Você não consegue aprofundar, não consegue ver que é o amor, como diz Paulo aos Coríntios, fala para uma comunidade que se achava. Você sabe que a comunidade de Coríntios era a mais rica, a igreja mais poderosa, a mais culta. Se achava. Por isso que ele começa dizendo, ainda que. E essa frase já diz muita coisa quando ele vai falar do amor no final. Olha, ainda que qualquer coisa que você imaginar no planeta que você possa ter, e que você tivesse todos os dons, falasse todas as línguas, tivesse estudado numa escola bilíngue, tivesse conhecido Disney, ainda que você tivesse todas essas habilidades, se isso não fosse transmutado em uma habilidade fundamental que é amar, e é um amor prático, amor caridade, nada valeria. Por isso que ali no final eu deixo, portanto, a fé, a esperança e a caridade, porém a maior delas, caridade é amor prático. Mas ele diz uma coisa antes de dizer isso. Quando eu era criança, eu agia como tal, mas agora que sou adulto, tudo isso não me convém mais. Muitas das pessoas que a gente tem ignorado, e talvez achado superior, estão em aspectos, não globalmente na sua vida, em aspectos do seu psiquismo individual coletivo, no infantilismo. Se eu olho com a arrogância e a petulância de me sentir superior, que diálogo eu vou estabelecer? Como alienados, idiotas, manipulados, somente isso. Porque aí eu estava vendo em famílias, talvez não tenha acontecido nada de vocês, mas eu estava doido para a eleição acabar, para ver se vó voltava a ser apenas vó e não fascista, e neto apenas neto e não comunista. E aí as pessoas chegavam para mim e diziam, eu odeio meu avô, eu estou odiando meu tio. Aí assim, e eu achei, Alex, você disse uma coisa fantástica. Eu não defendo ninguém que me conhece. Eu achei essa frase muito importante. Porque as pessoas estavam brigando por estranhos que, dependendo das dinâmicas políticas, um dia um é visto do outro. Vocês sabem como é que funciona? Quanta gente quebrou a cara, né?
Mas aí vamos pensar, eu estava olhando para minha avó, que nasceu num tempo diferente, que tem um conjunto de valores diferente, que não sabe o que é crunch. Vocês sabem o que é crunch? É ficante para adolescente. Era até semana passada, que agora é arroba, fiquei sabendo. Atualizando vocês, crush não pega mais, fiquem sabendo, é arroba. Atualiza esse termo do vocabulário. Você chegar para sua avó, que tem uma visão de mundo, a partir da expectativa dela, que não teve, por exemplo, nem todo mundo teve uma avó como a da Alexei, com essa grandeza de chegar e levar um neto para um orfanato e fazer ele perceber, sem impor, uma escala de valores. Nós temos pessoas na nossa família que têm visões de mundo distorcidas, mas elas são os satanás. Elas não têm virtudes. Pessoas brigaram com amigos de infância, que foram para o velório da mãe, que socorreu na hora da dor. O que tem de racional nisso? As pessoas destruíram relações históricas por causa de um tempo histórico que muda, e um dia a gente vai olhar e analisar com até vergonha de nossa infantilidade de não perceber o momento. E aí vamos entender o seguinte: por que as pessoas têm tanta dificuldade em processos como esse? O que foi acontecendo é que se foi somando um conjunto de coisas que foram surgindo novas, sobrepostas umas às outras, e que foi pressionando a clássica democracia que a gente conhecia, partidos, um grupozinho pequeno que dominava, poucos meios de comunicação de famílias que definiam o que era o que não era pauta. As pessoas começaram: peraí, calma, eu posso falar. Aí veio uma cacofonia. Eis o problema: a democracia, ainda que muito imperfeita, a gente sabe disso, ela suporta poucos inputs, poucas informações. O que aconteceu foi que começou a ter uma demanda de pautas identitárias extremamente importantes e necessárias. Para que cidadão comum está tentando pagar a conta dele, as pautas identitárias começou a gerar uma confusão psicológica. E aí a galera que percebe isso, vamos falar de uma coisa só. Porque aí as pessoas entendem. Eu lembrei disso porque uma vez eu estava conversando com uma... Faz muito tempo isso. Eu perguntei a uma amiga minha: tua mãe, por que tua mãe só assiste novela mexicana? Eu perguntei a ela, né? É porque tem pouco personagem. Quem é ruim morre ruim, quem é bom morre bom. Tem pouco personagem, bem previsível. O pessoal da Globo começa bom, termina mal, começa mal, fica bom. É muito dinâmico, ela não acompanha, é muito personagem. Eu pensei: poxa vida, a democracia na sociedade é assim. Se você tiver muito personagem, muita pauta, as pessoas começam... Ei, não pode ser mais simplista não, somente bandido bom é bandido morto. Eu entendo. Entende que é mais fácil? É mais fácil. Vamos acabar com a violência. Vamos. Aí vem os chamados mitos, né? O estrangeiro é o problema. Vamos botar um muro. Quem vem de fora vem tomar um emprego. A globalização é um crime. O contato com o outro é perigoso. E é claro que isso é muito mais fácil para as pessoas entenderem. Num momento como esse de crise econômica, de profunda dor e de angústia, aí você tem um cara que bate e mata a mulher, é um ato de misoginia, que é um cara que não consegue ver que ele é vítima de uma sociedade que trouxe lá a empregabilidade, a competência, a dignidade de pagar as contas da própria família. Esse ódio é simplesmente não percebido e jogado na companheira do lado. É fácil dizer: ele é um idiota, um demônio, tem que ser culpado somente Não estou dizendo que ele não tem culpa e não merece ser preso e punido, mas a gente tem que ver a dimensão que está por trás disso. As dificuldades que as pessoas têm. Antigamente a gente só tinha partidos, parlamentos, sindicatos, é chamada mídia profissional. Hoje a gente tem todo mundo opina. Acredite, o Whindersson Nunes tem mais influência do que muita mídia hoje em dia. O digital influencer que seu filho segue tem mais influência na vida dele do que você. E se a gente não estiver atento para esse conjunto de coisas que está acontecendo, a gente vai perdendo. Então, a gente vai tendo uma mudança. Aqui a gente tem uma coisa que é interessante, que é a estrutura anterior, que tinha pouca gente, a gente tem hoje bloggers, youtubers, Twitter, rede social. Aí a gente passa por uma coisa que foi identificada por um cara que ele foi secretário de Estado do governo Bill Clinton, lançou um livro chamado The Future of the Power, em que ele faz uma análise sobre o que foi que mudou mais recentemente.
Mas eu vou dar um spoiler do livro bem legal, você economiza de ler 700 páginas. Porque a tese central dele é a seguinte: o mundo sempre foi um mundo simplista e de transição de poder. O poder transitou, por exemplo, entre franceses, depois holandeses, portugueses, espanhóis, ingleses e com o final da guerra em 45, americanos. E agora estaria onde? Indo para China. Não é bem simples assim? Diz, não é mais assim. Calma, relaxa, vamos explicar. O que está acontecendo agora é a transição continua ocorrendo, óbvio. Mas o novo é a difusão do poder. E isso é uma coisa nova. Agentes não estatais que